Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso programa Comunicadores Extraordinários do Básico ao Avançado. Aqui eu compartilho para você conhecimentos e saberes, além de estratégias para que você se torne um comunicador de alta performance. E também te ensino modernas ferramentas para que você tenha resultados extraordinários na área da comunicação. Em um curto período de tempo, mesmo que você seja um iniciante nesse assunto. E se esse é o seu primeiro contato aqui, eu sou a Lucimari, eu sou empresária, sou educadora e eu já me dedico há mais de 28 anos a ajudar pessoas a se tornarem comunicadores de alta performance reconhecidos em suas profissões. Quero aproveitar e te fazer um pedido super especial. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você sempre ser avisado de novos conteúdos, para que você esteja sempre atualizado. E deixe seu like, porque assim o YouTube ele vai entender que esse conhecimento é super importante e pode ser compartilhado com outras pessoas como você. E o tema de hoje é como usar a psicologia positiva no processo do aprendizado. A psicologia positivista ou a psicologia positiva é um processo, uma abordagem que usa a motivação, que usa a humanização, que usa a gratidão em todo um processo, que usa o pensamento positivo para que as pessoas tenham resultados positivos em qualquer área da vida. Imagine quando você está trabalhando essa psicologia positiva de motivação, de engajamento, de humanização para o processo de aprendizado. O que isso faz? O que acontece no todo? Imagina uma pessoa que está interessada no aprendizado. Ela já tem uma certa motivação, mas não basta só ter isso. Eu quero que essas pessoas elas também estejam engajadas. Eu quero que elas estejam realmente sentindo que aquele aprendizado faz sentido para ela. E quando a gente usa a psicologia positiva, a gente está trazendo esse engajamento. A gente está mostrando para as pessoas, os seus ouvintes, os seus aprendizes, o seu público-alvo, a gente faz eles entenderem que aquilo realmente faz sentido. A gente usa palavras positivas, a gente usa gratidão, a gente usa o engajamento, e isso é muito importante porque ativa partes da nossa memória de prazer, ativa partes da nossa memória de satisfação. E isso acontece porque todo o processo positivo, toda abordagem positiva, a gratidão, esse engajamento, ele faz com que o nosso cérebro ele dispare para a produção de hormônios como serotonina, endorfina, ocitocina, que são hormônios que ativam o bom humor, que ativam o prazer e a felicidade. Então, quando a gente soma esses prazeres junto do aprendizado, o aprendizado ele passa a ser prazeroso. É um aprendizado que faz sentido, que soma com a motivação e o engajamento. E aí ele passa a ser efetivo. Então a psicologia positiva, ela veio para que nós como comunicadores, quando a gente quer tá num nível maior, quando a gente quer se tornar um comunicador de alta performance, que traga resultados extraordinários, tanto para a gente como para as pessoas que estão aprendendo com a gente, isso tudo tem que ser utilizado. A psicologia positivista, a psicologia positiva, porque vai trabalhar exatamente na satisfação, no fazer sentido, no ter prazer do teu público-alvo, do seu aprendiz, das pessoas que estão aprendendo com você, com as pessoas que estão compartilhando conhecimento com você. Esse engajamento, essa gratidão, essa humanização é tão grande que as pessoas realmente têm prazer em estar aprendendo dessa forma. E a cada vez que você está trabalhando a psicologia positiva, a cada frase, a cada gesto, a cada movimento que você faz, você tá ativando
memórias, sensações, sentimentos e emoções que vão fazer os seus ouvintes, o seu público-alvo, a entender que todo aquele aprendizado faz sentido. E quanto mais faz sentido, mais ele quer aprender, mais ele quer consumir, mais ele quer estar o tempo todo compartilhando esse conhecimento junto com você. Então, quando nós queremos nos tornar um comunicador de alta performance para ter resultados extraordinários, a utilização da psicologia positiva é muito importante. Então, fica a dica aí, a gente precisa realmente praticar bastante a humanização, o engajamento, a gratidão, o pensamento e o resultado positivo, porque isso traz realmente uma satisfação, um bem-estar, um prazer que faz sentido o aprendizado para cada uma das pessoas que a gente está aí compartilhando conhecimento. Em relação ao aprendizado e à psicologia positiva, quero compartilhar com vocês a minha história de quando eu fiz o doutorado. Quando eu fui fazer o doutorado, eu trabalhava, filhos, dona de casa também, muitas atividades para fazer, e aí eu fui fazer um doutorado e eu tinha muita motivação. Eu via muito sentido em estar fazendo o doutorado, porque era um doutorado interdisciplinar, onde eu estava estudando técnicas que podem ser utilizados numa educação para fazer sentido. Então eu estava muito motivada, porque eu sempre fui atrás de desenvolver abordagens, métodos, técnicas, ferramentas diferentes para que os meus estudantes, os meus aprendizes, o meu público-alvo, eles tivessem mais engajamento para aprender. Só que no meu caso, eu ali estava aprendendo e eu estava muito motivada para o aprendizado. Então, em 9 meses eu qualifiquei com 3 artigos já publicados em congressos internacionais, e aí em 2 anos e meio, 3 anos, eu já tinha feito toda a pesquisa e vários tipos de pesquisas, várias abordagens com realidade virtual, aumentada, com jogos de lógica, com jogos de lógicas físicos, com jogos de lógicas digitais, enfim, várias abordagens, baralho, e tudo trabalhando pensamento crítico, raciocínio lógico, a própria inteligência emocional, trabalho em equipe, projetos, enfim. E aí depois que eu fiz toda a pesquisa, aí veio a parte, entre aspas, a parte chata do doutorado, que é você ter que pegar todos os resultados que você obteve e colocar numa tese de doutorado, que é o documento que a gente defende para uma banca de especialistas, educadores, para validar toda a pesquisa, todos os resultados que você alcançou. E aí, nesse sentido, interessante, porque eu fiquei 2 anos, veja, em 2 anos e meio, 3 anos, eu fiz a parte mais difícil de uma tese, e colocar a tese, os resultados no papel, em 6 meses facilmente você coloca. E como eu já tinha, para cada partezinha do meu doutorado, eu escrevi artigos, publiquei artigos, então era muito fácil pegar os resultados desses artigos e colocar na tese para ser defendida. E olha só, eu fiquei 2 anos. Quando eu estava lá no último semestre, quase nos últimos dias dos prazos para entregar o doutorado, eu depositei. Mas veja, eu fiquei praticamente 2 anos, entre aspas, procrastinando, não porque eu não estava fazendo nada, eu colocava como prioridade outras coisas para eu fazer. E aí eu ia deixando para depois. E entrando na parte da psicologia positiva, quando eu estava lá no último ano, no último semestre, já com o calendário, com prazo se esgotando, eu ouvia de muitas pessoas, professores, amigos, familiares, a psicologia positivista, então eu ouvia frases assim: não desiste não, você é muito inteligente, você é super capaz, nossa, você tem tantos resultados tão bons em relação à educação, que precisa ser compartilhado com outros educadores, outros especialistas. Você tem um trabalho muito bonito, que traz aí resultados de como trabalhar com projetos, de como engajar os estudantes, de como fazer eles performarem no aprendizado.
no conhecimento e, sabe, e falando que eu deveria continuar porque eu era, né, inteligente, que aqueles resultados eram muito bons, sabe, aquelas frases iam somando e motivando, e me engajando, e fazendo com que eu, né, conseguisse fazer um dia de 24 horas ficar de 48 horas de tanto que eu conseguia produzir, porque as pessoas acreditavam em mim, pessoas, professores, educadores, até os meus alunos, os meus aprendizes, as pessoas que aprendiam comigo de alguma forma, seja nas palestras, nas mentorias, nos processos de coaching, nas palestras, nas aulas, eles perguntavam: professor, você já entregou? Mestre, você já entregou? Como que tá? Então eles me motivavam muito. Olha, eu quero ver o resultado. Depois me manda a tese que eu também quero ver os resultados. Então, isso motiva demais. Isso traz uma felicidade tão grande, uma motivação tão grande que te dá energia para você fazer aquilo acontecer. Então é uma experiência que eu vivi que foi muito, mas muito importante para que eu realmente entregasse, terminasse o doutorado, e foi muito, muito bom. E eu sempre começo e termino as coisas que eu me proponho a fazer, mas quando você tem pessoas que acreditam em você, que trabalham a psicologia positiva com você, nossa, o resultado é muito gratificante, é muito maravilhoso. Então, como eu senti isso, eu hoje pratico com os meus aprendizes, os meus estudantes, os meus ouvintes, porque eu sei que isso realmente é motivador, é um diferencial para fazer sentido aquele aprendizado para a gente. E o que eu senti com toda essa história é que a psicologia positivista, a psicologia positiva, ela traz uma satisfação, ela traz uma alegria, uma motivação no aprender, no fazer sentido. Então aí eu comecei a estudar mais e a querer entender mais sobre essa psicologia positiva, e eu li muitos artigos, relatos, entrevistas de psicólogos que falavam dessa psicologia positiva. E aí eu comecei a praticar. E entendendo melhor, e assim, juntando, né, a teoria com a prática, o que eu lia com o que eu via acontecer, porque eu comecei a praticar, percebi que realmente você vê nos olhos dos seus aprendizes, você vê ali no brilho do olhar, nas expressões faciais, corporal, de que aquele conhecimento está fazendo sentido. Que aquilo que ele está aprendendo e que você está compartilhando, que você está transmitindo, está trazendo felicidade, está trazendo um prazer de estar aprendendo, porque você vai lá e motiva. Então, sabe, utilizar frases de motivação, de engajamento, vai trazer felicidade para as pessoas que estão recebendo, que estão compartilhando conhecimento com você. E você se permite que o seu aprendiz aprenda junto com você. Você sente esse engajamento, você quer, na verdade você deseja essa felicidade, esse aprendizado para o seu aprendiz. E aí você vai começar a usar essas frases de: vai que você consegue, eu acredito em você, você é inteligente, você é capaz, olha que interessante o que você fez, vamos compartilhar com todo mundo. E olha que quando você trabalha o vamos compartilhar com todo mundo, o que ele aprendeu, ele vai estar ensinando, e aí quando ele está ensinando, ele está aprendendo mais ainda. E você pode e deve fazer isso com todos os estudantes, com todos os ouvintes, com todos as pessoas que estão assistindo uma palestra sua ou que você está mentorando. Essa motivação traz uma gratificação muito grande para eles. E aí a forma como eles vão praticar vai fazer muito mais sentido. Então é importante a gente trabalhar, porque os benefícios para o nosso aprendiz é muito grande. Porque ele realmente vai ter o conhecimento. O conhecimento para ele vai ser
assertivo, ele realmente vai estar aprendendo e não só aprendendo, mas está aplicando esse conhecimento para resolver problemas do dia a dia dele, para realmente fazer sentido e ele saber, nossa, isso aqui faz sentido para mim, agora eu entendo que aplicando dessa forma eu consigo resolver um problema ou evoluir, né? Pegar aquilo e tornar algo melhor. Então a gente incentiva, a gente acredita, a gente sabe que todas as pessoas elas são capazes de aprender. E eu, por exemplo, acredito em você. Se você está aqui assistindo essa aula, é porque você quer, é porque faz sentido para você esse tipo de aprendizado. E eu acredito em você, que você consegue performar mais, você consegue comunicar de uma forma que o teu ouvinte, que o teu público-alvo realmente entenda e assimile e goste e tenha prazer, que tenha esse engajamento, porque você se importa, porque você trabalha com empatia, com humanização, e isso é perceptível nas palavras que você usa, nas palavras que eu uso, né? Olha, eu falei aqui para você, eu acredito em você, eu sei que você é um excelente comunicador, eu sei que você vai ser logo, mas muito rápido, um comunicador de alta performance. Então isso são frases que a gente deve utilizar sempre nas nossas palestras, nas nossas aulas, no nosso processo de coaching ou de mentoria ou de treinamento, seja onde for que você esteja compartilhando aí o teu conhecimento. Tem uma técnica para a gente saber aplicar a psicologia positivista. É quando a gente está falando de significado, de prazer e de engajamento. Então, por isso que a gente chama termo, né? Significado, prazer e engajamento. Então, toda vez que você está compartilhando conhecimento, toda vez que você está transmitindo, fazendo aí projetos ou atividades que estão um ensinando para o outro, um aprendendo com o outro, tem essas três, né? Esse terno que você deve estar o tempo todo lembrando. Tem que ter significado. O que você está ensinando tem que ter significado para quem está aprendendo. O que você está transmitindo de conhecimento tem que fazer sentido para quem está recebendo esse conhecimento. É aquilo que o tempo todo eu falo de fazer sentido. Tem que ter significado. E não só o significado e fazer sentido, mas tem que trazer prazer, tem que ser prazeroso, tem que trazer muito prazer. Quando você tem prazer, você continua, você permanece, você não vê a hora passar, você fala assim, nossa, já acabou e passou tão rápido, porque quando a gente tem prazer, a gente quer permanecer, a gente não vê o tempo passar. Então é assim que a gente tem que trabalhar quando a gente está transmitindo o conhecimento, quando a gente está compartilhando o nosso conhecimento, comunicando esse aprendizado com o nosso público-alvo, com os estudantes, com os aprendizes. E tem que ter engajamento. Você tem que trabalhar para que o engajamento aconteça. Não adianta você pensar que fazendo por meio de projetos naturalmente vai acontecer o engajamento. Você precisa estar o tempo todo garantindo que esse engajamento aconteça, porque muitas vezes você está trabalhando com um público muito tímido. Você tem que ajudar, né? Não adianta pegar uma ferramenta de projetos e achar que tudo vai acontecer maravilhosamente, como diz a teoria. Não, você vai trabalhar esse engajamento junto. Você vai estar garantindo que durante o processo do aprendizado, esse engajamento aconteça. Então, é uma soma. Eles não são pedacinhos separados, não. Eles estão conectados. Então, o significado, que é o fazer sentido, o prazer e o engajamento, eles estão conectados, eles não estão separados. Então, se uma coisa acontece, o outro acontece, e aí vai virando uma bola de neve, um círculo, né? Um processo cíclico, não só cíclico, né? Não acontece um de cada vez, mas os três ao mesmo tempo, sabe? Embolados aí de alguma forma. Então, se faz sentido, engaja, se engaja, tem prazer, se tem prazer, engaja, se tem prazer, faz sentido, se faz sentido, engaja, se faz sentido, tem prazer, e aí assim por diante, sabe? Não tem uma regra, mas as três coisas, esse terno de
expressões, de combinações acontecem o tempo todo. E quando a gente trabalha com a psicologia positivista, basta você trabalhar essas três coisas aí. O significado, o prazer e o engajamento. Porque aí você vai perceber que você realmente alcança o teu objetivo de resultados extraordinários para os seus ouvintes, para o seu estudante, para o seu público-alvo. E quando você alcança, né, quando o seu público-alvo, seus aprendizes alcançam esse resultado extraordinário, é porque você se tornou aí um comunicador de alta performance, porque todo comunicador de alta performance, ele tem resultados extraordinários com o seu público-alvo, com os aprendizes, com quem você está compartilhando o conhecimento, os seus saberes. Quando eu comecei a estudar mais a fundo e com detalhes a psicologia positiva, eu passei a encontrar várias fontes e até para ver para que lado, qual é a tendência que vai essa psicologia positiva. Eu vi que tinha uma área, não uma área, mas algumas pessoas que faziam a ligação da psicologia positiva com algumas religiões ou crenças religiosas ou não, que na verdade não tem nada associado com a psicologia positiva e nem, por exemplo, com a lei da atração. É claro que as religiões, elas têm a questão positiva, ela tem a questão que está ligada com o positivismo, mas não, a psicologia positivista em si, ela não está associado a crenças religiosas ou outros tipos de crença. Então, quando você estiver estudando a psicologia positivista, a psicologia positiva, vai em busca de fontes importantes, fontes qualificadas, de artigos científicos de universidades de renome, buscar aí profissionais que se formaram e estudaram, né, se especializaram com a psicologia positiva. E aí você vai ver que tem várias áreas e várias abordagens e várias ferramentas, mas o importante é você saber como você vai utilizar, aquele que faz mais sentido para você, porque não pode ser forçado. É assim, você tem que estudar. E aí você tem que, tudo que você comunica, tudo que você compartilha, tudo que você leva para né, compartilha no seu, ou na sua palestra, ou nas suas aulas, ou no seu treinamento, ou na sua mentoria, ou no seu processo de coaching, tudo isso, ele precisa estar relacionado com você. Você tem que acreditar, você tem que saber que isso dá resultado. Por isso que é importante estudar. Então, quando você traz aí, lembra que não vá... É importante saber qual é o lado que está levando para esse lado religioso e que não tem nada a ver com a psicologia positiva, e que existe o lado da psicologia positiva que tem a ciência por trás, que tem estudos por trás. É para esse lado que a gente vai. E aí tem formas de você... Tem que fazer sentido para você. Não adianta você querer comunicar de forma positiva, comunicar se não faz sentido para você também, você entende? A gente quer utilizar a psicologia positiva de forma que faça sentido pra gente, porque a gente entende que realmente dá prazer, porque a gente realmente entende que traz engajamento, que traz motivação. Então isso é o mais importante quando a gente está falando da psicologia positiva. Lembre-se, tem o lado nebuloso ali, né? Que vai para as crenças religiosas. Tem psicologia positivista lá, tem psicologia positiva lá, mas não é exatamente o que a gente trabalha. O que a gente trabalha, o que a gente usa para a gente se tornar um comunicador de alta performance é justamente o que traz a ciência, o que traz as pesquisas. Tem todo um embasamento científico que foi estudado por pesquisadores, que foi feito pesquisa em cima disso para dizer que isso traz resultados. Então, a gente vai por esse lado dessa psicologia positiva para que a gente tenha os resultados que a gente busca. E aí você vai ver que quando você começar a utilizar a psicologia positivista, né, nas suas palestras, no seu processo de mentoria, de coaching, nas suas aulas, nos seus treinamentos, você vai ver o quanto
as pessoas, os seus ouvintes, o público-alvo se engaja, se motiva, e aí você vai ver resultados extraordinários, que o teu público, os seus estudantes, os seus ouvintes, os seus treinadores vão compartilhar com você. Quando você tiver todos esses resultados extraordinários, você vai ter certeza que você alcançou e você já é um comunicador de alta performance. Bem bacana isso, né? E você vai ver que é muito simples de você organizar e praticar o uso da psicologia positiva nos seus treinamentos, nas suas aulas, nas suas palestras, enfim, com a atividade que você está comunicando. Porque você vai ver que você, com a psicologia positivista, você vai estar o tempo todo trabalhando num ambiente sustentável, que faça sentido para o seu público-alvo, para os seus aprendizes, com autorresponsabilidade, com autodesenvolvimento. Então, você está compartilhando a responsabilidade, você está compartilhando o desenvolvimento de cada um. E a própria pessoa, o próprio aprendiz, o seu público-alvo se torna responsável e ele entende isso. Ele entende que ele é responsável pelo conhecimento que ele quer aprender, que faça sentido para ele, que engaja ele. Essa autorresponsabilidade traz um autoconhecimento, ele entende, ele passa a entender como que aquele aprendizado é importante para ele. Ele passa a entender como que ele pode usar aquele aprendizado, porque não é simplesmente ter o aprendizado, não é ter o conhecimento aqui dentro da nossa cabeça, mas é você, como um comunicador de alta performance, aguçar o seu público-alvo, os seus ouvintes, os seus aprendizes, a pegar esse conhecimento e trabalhar com esse conhecimento para resolver problemas. Quando você trabalha dessa forma, que você traz a responsabilidade para cada uma das pessoas que você está compartilhando o conhecimento, elas são corresponsáveis pelo conhecimento que eles estão aprendendo. Eles são corresponsáveis por saber aplicar aquele conhecimento. E isso é importante. É uma prática de inteligência emocional, porque você não está simplesmente entregando conhecimento, compartilhando conhecimento e tá ótimo. Porque para você não tá ótimo, porque você é um comunicador. Você se importa que o conhecimento que você está compartilhando realmente faça sentido para quem está recebendo esse conhecimento. E aí você trabalha em cima disso. Para fazer sentido, você vai aguçar o comportamento, o conhecimento que ele está recebendo e fazer ele, né? Você vai ajudar ele a resolver problemas. Isso é importante. Então, veja, quando você transmite conhecimento, quando você compartilha conhecimento, quando você está mentorando, quando você está atuando num processo de coaching ou, né, numa palestra ou num treinamento, você não quer simplesmente entregar o conhecimento, não, você se importa. Você se importa que ele aprenda e saiba aplicar esse conhecimento. Então a gente vai fazer um projeto que faça sentido, mas que ele também trabalhe o raciocínio lógico, o pensamento crítico para resolver problemas por meio do conhecimento que ele está aprendendo com você. E aí, quando você vê, quando você sente o resultado ali nos olhos dos meninos, que eles estão entregando, motivados, e que eles comemoram porque eles alcançaram o resultado, você comemora junto. Isso é super importante, porque isso significa que ele entendeu a responsabilidade dele. E se ele entendeu a responsabilidade dele, ele desenvolveu. E ele se desenvolveu porque ele quis, foi um autodesenvolvimento. Então, veja que é importante você trabalhar essa autorresponsabilidade e autoconhecimento, porque ele entende que ele é responsável pelo aprendizado dele, pelo conhecimento dele e pela aplicação do conhecimento que ele está aprendendo. Eu tive um estudante que ele ficou encantado como eu praticava essa psicologia positiva nas nossas aulas de algoritmos. Ele era, assim, um aluno interessado, um estudante de alta performance, que
entendia rápido, que pegava rápido, e ele percebia o quanto eu ficava ali motivando os estudantes, motivando ele, dizendo que, né, que eles eram capazes, que todo mundo é inteligente, que basta querer. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a, entre aspas, me imitar. Né? Então, aquilo que eu falava, não, você é inteligente, vai lá que você consegue, ele fazia com os colegas, não, vai lá, você é inteligente, você consegue. E ele percebeu que eu motivando e ele também motivando os colegas é uma dupla motivação, é duplamente a psicologia positiva sendo aplicada. E aí ele foi percebendo que isso realmente engaja, que isso realmente dá prazer, que as pessoas gostam de ser elogiadas, de ver outras pessoas acreditando nelas. E ele começou a fazer isso, e aí ele compartilhou comigo as experiências que ele estava tendo e como é interessante essa forma positiva de estar engajando, porque ele falava assim, professora, como é que você consegue elogiar um aluno que você nitidamente está vendo que não faz nada? Como é que você consegue dizer que o aluno é capaz se ele nem abre o caderno na sua aula? Mas ao final ele foi percebendo que existem outros bloqueios que estavam impedindo ele de estar engajado e motivado na aula. E se a gente desiste, se a gente desiste dos alunos, dos estudantes, do nosso ouvinte, né, numa palestra, do nosso mentorado, se a gente desiste deles, se a gente deixa de acreditar neles, quem é que vai acreditar se nem eles mesmos estão acreditando neles? E quando a gente passa a acreditar, a gente faz algo dentro da cabeça deles a mudar. E quando a gente tem alunos, né, estudantes como o Fernando, que entendem isso e nos ajudam a ler nesse processo como um todo, trabalhando com os projetos, os colegas engajando um ao outro, trabalhando aí a psicologia positiva, isso realmente parece que traz uma energia, um movimento positivo que faz todo mundo aprender alguma coisa mesmo, efetivamente. E isso é muito bacana. E aí, no final, eu trabalho muito a criatividade, a curiosidade nas aulas, nas palestras, nos processos de mentoria, nos treinamentos, porque essa curiosidade, essa criatividade traz um encantamento. E ele ficou muito encantado com a forma criativa, a forma curiosa, a forma como eu fazia, né, trabalhava o encantamento com os estudantes, né, os ouvintes das minhas palestras. E aí, no final do semestre, ele fez a última avaliação escrita. Ele escreveu todos os exercícios que tinha que colocar algoritmos com palavras positivas, com frases positivas. Então ele fez uma resolução de prova totalmente utilizando a psicologia positiva. Foi assim, uma das provas mais criativas, uma das provas mais interessantes mesmo que eu recebi. E aí veja, como que eu me sinto como educadora, que realmente vê a transformação do estudante no instrumento escrito, né? Você lê aquele instrumento e você consegue sentir o prazer dele ali, né, ter resolvido toda a prova, mas não só ter resolvido as questões corretamente, os algoritmos corretamente, mas ter incorporado algo criativo ali, que é toda a psicologia positivista que ele viu sendo aplicado durante aula e aula, que ele também compartilhava com os estudantes. Então foi bem bacana de perceber que os nossos ouvintes, estudantes, o nosso público-alvo, eles realmente entendem, eles sentem e vê a diferença da gente estar transmitindo e compartilhando conhecimento quando a gente atua com a psicologia positivista. Tem um caso que eu tô lembrando aqui agora. Teve uma das Olimpíadas que aconteceu, que tinha ali, bom, em várias modalidades de atletismo, tinha um que é o revezamento 4x400, que são era na modalidade feminina, e aí você tinha ali 4 pessoas, 4 mulheres, atletas,
que corriam 400 metros, aí depois uma passa o bastão para outra, e aí a outra corre 400 metros e assim por diante. E para essa modalidade, nesta Olimpíada, as favoritas eram disparadas americanas, assim, todo mundo dizia assim, não, as americanas elas vão ganhar a medalha de ouro, então a competição é para disputar a medalha de prata. Então era isso que estava sendo televisionado naquela época. Só que aí as francesas, sabendo disso, elas trabalharam a psicologia positiva. E aí elas treinaram isso. E aí, toda vez que elas faziam o treino, elas treinavam também a psicologia positiva. Então, enquanto elas estavam treinando, e aí tinha as colegas, o coach, né, o treinador junto, quem estava fora estava ali o tempo todo engajando. Psicologia positiva, vai lá, você consegue, você é muito melhor, você vai conseguir. E isso já motivava na hora do treino. Só que na hora da competição, na Olimpíada mesmo, como que aconteceu? Você sabe que são 8 raias e as 8 raias saem e competem e fazem ao mesmo tempo, né? Sai, né? Dispara ao mesmo tempo para ver quem chega no final. E quem chega primeiro é quem ganha. Das 4, né? Depois que passou as 4. E aí, tem isso na internet. Se você der um Google aí, você vai achar sobre essas Olimpíadas que as francesas ganharam. E por que elas ganharam se as americanas eram as favoritas? Você vê no vídeo que na hora que uma das francesas, né, vai passar o bastão, antes, né, de entregar o bastão e já com o bastão entregue, então nesse curto período de, sei lá, 10, 15 segundos, talvez um pouquinho mais, quem estava entregando o bastão para quem estava pegando o bastão usou a psicologia positiva. Então ela ia assim, vai lá, você é melhor, você consegue, né? Então só essas frases de vai lá, você consegue, você é melhor, eram uma motivação para que elas ganhassem aí essa competição, a medalha de ouro, que era, entre aspas, as americanas eram as preferidas. Então, quando você trabalha a psicologia positiva, quando você entrega o bastão, entregando com a energia da psicologia positiva, você traz mais prazer, você traz mais engajamento, a adrenalina sobe e te dá mais forças, né? Mais força mesmo, mais energia para você alcançar o teu sucesso. Você passa a acreditar mais em você. Você traz, né? Quando ela passa o bastão e entrega o bastão, você tá dando a responsabilidade para ela. Olha, eu acredito em você, né? Alta responsabilidade. Você vai conseguir. Autodesenvolvimento. Você vê, você trabalha isso dentro de você, mas você passa isso para quem está recebendo a psicologia positiva. E é muito interessante. Isso acontece em vários... Se você ver, não é só a gente que é comunicador de alta performance, mas isso acontece para tudo que você quer alcançar resultados extraordinários. Não só aqui, quando a gente fala de transmissão de conhecimento, de compartilhar conhecimento em qualquer área do conhecimento, mas para tudo. Seja para criança que está começando a andar, seja para movimentos escolares, seja para tudo, para você sair de um processo de depressão ou de ansiedade, também funciona. Sempre usar a psicologia positiva. Bem bacana tudo isso. Falando aí, continuar a falar sobre a psicologia positiva, olha agora essa reportagem, essa notícia que está falando sobre como ser mais feliz. É um curso e é um dos cursos mais procurados de Yale, que agora também, por ter tanta procura, ele passou também a ser online e gratuito. E esse curso, ele inclui aulas em vídeo, leituras complementares e atividades cotidianas que incentivam a criação de hábitos para ser mais felizes. O que está falando sobre isso aí? Só sobre felicidade? Por que um curso de felicidade de uma faculdade
tem tanta procura? Será que as pessoas estão infelizes? O que elas estão procurando? Elas estão procurando exatamente isso, a felicidade. E como se você olhar, esse curso está aberto, você pode fazer o curso online e gratuito. E você vai ver que nesse curso ele fala muito da psicologia positiva. Ele trabalha muito a psicologia positiva, o engajamento, a motivação, o fazer sentido. Ele traz ferramentas, ele fala sobre como você pode se comportar, o que é felicidade, como você alcança a felicidade, como que você pode usar a psicologia positiva no seu dia a dia para estar mais tempo feliz do que mais tempo não feliz. Veja, eu nem disse o oposto de feliz, né? Porque existe o oposto e o não ser. Então, quando a gente trabalha a psicologia positiva, a gente evita de falar, por exemplo, a palavra não, a palavra nunca, a palavra, né? São palavras negativas. A gente tende a falar mais as palavras positivas. E quanto mais palavras positivas você fala, mais isso vai sendo incorporado na sua mente. E aí, esse processo de estar com pensamento positivo, ele vai te levando à felicidade. Porque o que te leva ao estado de felicidade? São os hormônios da felicidade, lembra? A ocitocina, a endorfina, a dopamina, a serotonina. E para ativar o cérebro, para a produção desses hormônios da felicidade e do bom humor, você pratica, além de outras coisas, a psicologia positiva, que aí traz também a gratidão. Quando você agradece ali do fundo do seu coração mesmo, quando você agradece, você sente uma coisa muito, muito boa, de felicidade. E quando você soma com a psicologia positiva, né? E aí você agradece usando a psicologia positiva. Você agradece, nossa, como aquela pessoa que me ensinou alguma coisa é inteligente ou é criativa. Ai, que bom! Né? Tenho muita gratidão por ela ter compartilhado todo esse conhecimento comigo. E olha só, e você pode usar esse gatilho da gratidão dentro da psicologia positiva quando você está compartilhando o teu conhecimento com os seus ouvintes, o seu público-alvo, os seus estudantes, né? Você agradecer eles de estar consumindo o seu material, o seu conhecimento, o seu aprendizado. Então, é legal trabalhar com isso. Você agradece, né? E aí o seu público, o seu ouvinte, eles ficam até meio curiosos, assim, né? Nossa, mas ela é quem tá me dando conhecimento, é ela quem tá me compartilhando conhecimento comigo e ela tá me agradecendo. Na verdade, a gente agradece porque para as pessoas acreditarem e consumirem nosso conhecimento, elas têm que confiar, né? Então, por exemplo, eu aqui tenho muita gratidão por você estar aqui acompanhando esse vídeo comigo, aprendendo mais comigo, porque eu sei que se você está aí assistindo, é porque você confia no meu conhecimento, você confia nas minhas experiências, você confia que tudo que eu estou compartilhando com você realmente faz sentido, engaja, te dá prazer. Isso é psicologia positiva. E isso faz ativar toda uma felicidade que está por trás, como essa notícia que a gente falou. Bem bacana tudo isso. Percebe como a emoção está por trás da psicologia positiva e como a gente comunica toda essa informação, esse conhecimento. Pensa, imagina comigo assim, se você quiser até fechar os olhos assim, imagina como é que você se sentiria se você bombardeasse ou se você recebesse muitos conhecimentos de forma negativa. Talvez quando você era criança, talvez quando você era adolescente. Quantas vezes você ouviu nãos de você não ter acreditado? Das pessoas não acreditarem em você, de que você era capaz, de que você conseguia. Eu mesmo vou dar até exemplos que eu vivi, do tipo, ouvir assim, quando você tira 9,5, eu ouvi assim, nossa, por que não tirou 10? Como é que você se sente ouvindo isso da tua mãe? Por que você não tirou 10? Só 9,5?
Como é que você se sente se, quando você tira 10, a tua mãe te fala assim, não fez mais nada do que a sua obrigação? Como é que você se sente? Como é que você se sente ouvindo essas coisas das pessoas que você ama? Parece que elas não acreditam em você. Mas na verdade, é o jeito deles tentarem estimular a sua autorresponsabilidade, o seu autoconhecimento. Mas será que essa forma desse tipo de psicologia ele realmente motiva, engaja? Agora vamos pensar pelo outro lado. Vamos trazer então a psicologia positiva. Quero então agora que você imagine, e se você quiser fechar os olhos, traga a emoção. Como é que você se sentiria se num 6,5 você ouve a sua mãe falar assim: nossa, você aprendeu bastante, né? Que legal! E essa outra parte que você não aprendeu? Como que você pode me explicar agora o que você aprendeu e não conseguiu colocar no papel? Porque eu sei que você sabe, você só não conseguiu colocar no papel e tudo bem. Até porque a gente sabe que a avaliação não avalia ninguém, né? E se um educador, um palestrante, te chama para ir lá na frente compartilhar algum exemplo, alguma experiência, e você, nossa, tem fobia social, tem medo de se apresentar em público e te chamam ali lá na frente, né? Mas aí o apresentador, ou o educador, o professor, ou o mentor, ele, né, ou o treinador, ele chega e já te acalma e fala assim: olha, eu sei que você tem muita empatia, que você consegue, eu tô aqui para te ajudar e ninguém aqui vai te julgar, tá todo mundo aqui acreditando em você. Você percebe que você já sente um estímulo maior, você sente que as pessoas acreditam em você, você não sente que falhou, você, muito pelo contrário, você sente que você tá ali porque as pessoas acreditam em você. Então, quando você trabalha a psicologia positiva, tudo que parece negativo, a gente troca para parecer positivo. Então, não é porque você tirou um 6,5 numa avaliação, significa que você só assimilou 65%. É porque os outros 35% você não conseguiu colocar da forma como o professor queria. Mas isso não significa que você não sabe, não significa que você não compreende, né? E mais, quando a pessoa fala assim: eu sei que você sabe, eu sei que você só não conseguiu colocar aqui da forma que o professor queria. Mas eu sei que se eu pedir para você explicar agora, você vai saber. Explica do seu jeito, do como você compreendeu. E quando você trabalha dessa forma, você está acreditando nas pessoas, você traz uma motivação, um engajamento, uma alegria que se torna mesmo felicidade. E a gente sente tudo isso aqui dentro da gente, né? Então, a gente trabalha sim a psicologia positiva e para trazer felicidade, para trazer algo muito bom, que faça sentido, com alta responsabilidade e esse autodesenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem, no processo da transmissão do conhecimento, do compartilhar todo esse conhecimento que tem que fazer sentido. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e eu espero de coração que todo esse conteúdo desse vídeo tenha feito sentido para você e que te leve a dar um passo a mais na sua carreira. Para ser um comunicador de alta performance, seja como educador, professor, mentor, coaching, palestrante, qualquer área que você esteja aí comunicando. E lembre-se de se inscrever nesse canal e ativar as notificações para que você esteja sempre recebendo as informações, o conhecimento, para que você esteja se atualizando o tempo todo. E deixe o seu like no vídeo para que o YouTube saiba que esse é um conhecimento super importante que pode ser compartilhado com mais pessoas, assim como foi importante para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo compartilhando e comunicando com criatividade e sabedoria.